Olá, como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora, estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então, clique no nosso e-mail e participe do programa visãoemdebate@ig.com.br. Este programa é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Sindicato esse que está pertinho de você, na Rua Erasmo Braga, número 310, em Presidente Altino. O telefone está aí no seu vídeo, 3651-7200. Ligue, se informe e conheça mais os projetos do sindicato. O programa Visão Trabalhista em Debate, como todos já sabem, está disponível agora na internet. Isso mesmo. Acesse o nosso portal www.sindimetal.org.br. Clicando na página do sindicato, você vai poder assistir esse e outros programas da nossa grade, além de, claro, poder acompanhar as matérias que são preparadas com exclusividade. A você, trabalhador e trabalhadora. Participem, você é o nosso convidado especial. O tema do programa de hoje é sobre as verdades sobre a deficiência intelectual. Um tema importante que a sociedade sempre está discutindo e existem por trás de tudo isso instituições sérias que trabalham para que essas pessoas sejam inseridas de uma forma digna e respeitosa na sociedade. É um tema bacana que a gente tem que sempre estar levando a você, telespectador, que quer qualidade no nosso programa. E o assunto de hoje requer a sua atenção. Eu vou ler uma pesquisa. Há muitos mitos sobre a deficiência intelectual, mas, infelizmente, há ainda mais verdades sobre ela. Para colaborar com a inclusão de pessoas com esta deficiência no local de trabalho, a escola e a sociedade é preciso entender mais sobre ela. Você concorda? Eu também concordo e vamos saber mais com as nossas convidadas de hoje. Por isso, o Visão Trabalhista em Debate de hoje recebe aqui Sandra de Carvalho, instrutora de aprendizagem. Sandra, seja sempre bem-vinda aos estúdios da TV Osasco. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Tudo bem com você? Tudo bem. Obrigado pela sua presença. Obrigado você pelo convite. A minha outra convidada é a Isabela Petricin, consultora de emprego apoiado, também participando do nosso programa. Obrigado, Isabela, por ter aceito o nosso convite. Seja sempre bem-vinda aos estúdios da TV Osasco. Boa tarde, Eduardo. A gente que agradece. Obrigada. Ambas minhas convidadas são da Associação Pestalozzi de Osasco, uma associação séria, e elas vêm aqui para trazer mais informações sobre esse assunto tão importante. Eu começo perguntando a Sandra o que é deficiência intelectual. Sandra, e o que pode ocasioná-la, né? Então, a deficiência intelectual ela é caracterizada por uma dificuldade de aprendizagem, né? Essa aprendizagem escolar mesmo, que é a dificuldade na alfabetização e a dificuldade no raciocínio lógico-matemático. Por isso que essas crianças têm grande dificuldade na escola, né? Normalmente, as famílias reconhecem que tem uma criança que tem essa deficiência na escola. É na escola que isso vai aparecendo, embora muito antes disso a gente já começa a perceber. O que causa a deficiência? Uma mãe que tem uma rubéola durante a gravidez, algum defeito, algum problema no parto na hora de nascer, se falta oxigênio, aquela criança que nasce com o umbigo enrolado no pescoço, falta o oxigênio, né? Pode causar deficiência mental, uma queda brusca, então várias coisas, né? Uso de droga, uso de álcool, né? Tanto do pai quanto da mãe, né? São fatores que causam a deficiência intelectual. E outras causas que, assim, a gente não tem muito, né? Porque, às vezes, a gente tem aquela criança que não tem a dificuldade de aprendizagem, vai atrás de vários diagnósticos e, às vezes, a gente não consegue detectar onde está. A causa, né? Aquilo. Né? E eu digo assim, percebe muito antes, porque uma criança, por exemplo, a criança ela tem toda uma fase de desenvolvimento. Uma criança que aos 2 anos, por exemplo, né, ela não anda direito ainda, ela não fala, ela não articula. Isso uma amostra de que pode vir a ser. Tá. Por isso que é importante que a mãe relate ao pediatra. Ó, ela já está com essa idade e não apresenta esse comportamento. Perfeito. Queria saber agora da Isabela, essa associação séria,
Pestalozzi. Queria saber de vocês, Isabela, quais atividades existem lá e como elas são desenvolvidas para realizar a inclusão das pessoas com deficiência intelectual no mercado de trabalho. Certo. Lá na Pestalozzi, Eduardo, a gente atende pessoas com deficiência intelectual a partir dos 14 anos de idade. Né? Então, quando essa pessoa acessa a instituição, primeiro é feita uma triagem com assistente social, depois ela passa por uma avaliação psicológica, que é onde a gente vai determinar em que atividade essa pessoa vai ser incluída. Certo. Né? A gente tem um programa de oficinas, onde a gente desenvolve atividades ocupacionais, como encadernação, reciclagem, jardinagem. Então, a gente já entende o trabalho como organização social e tenta trabalhar isso com os jovens ali dentro da instituição. E nós temos também atividades de desenvolvimento pessoal, que é aula de dança, de artes, de informática e de musicoterapia. A participação dessas pessoas, como você vê, é natural, é gostoso, eles participam, eles têm essa vontade, como que é o feedback desse resultado que vocês desenvolvem lá? Os jovens, as famílias chegam à instituição já sabendo que a gente tem essa questão do trabalho como eixo norteador do trabalho que a gente desenvolve na instituição. Né? Então, já são famílias e jovens que já querem desenvolver alguma atividade de trabalho, nem que não seja essa inserção no mercado formal de trabalho, né? Mas já tem ali alguns comportamentos e entende o trabalho como organização social. Pois não, por favor, pode completar. A gente coloca nessa organização, quando ela fala do trabalho, é que a gente entende que trabalho é tudo. Né? Okay. Essa coisa de você organizar a sua casa, não é? Sim. Você arrumar a sua cama, você fazer o seu prato, isso é trabalho. Sim. Né? Então, assim, a gente começa, tem toda uma linha visando essa autonomia, tanto que é uma coisa que a gente fala o nosso discurso o tempo inteiro, né? Dentro da instituição, em cima dessa autonomia. Isso é importante. Agora, toda e qualquer instituição tem os seus altos e baixos em relação a se manter. Eu queria saber de vocês, Isabela, a instituição enfrenta alguma dificuldade específica para realizar o trabalho que vocês fazem atualmente lá? Certo. A dificuldade que a gente encontra especificamente para a inclusão no mercado de trabalho, né? Então, tirando essas atividades, a gente tem um programa de aprendizagem que é a via por onde a gente faz a inclusão desses jovens no mercado de trabalho. Então, na instituição, a gente oferece 2 cursos de aprendizagem, um é na área de logística e o outro é na área de acabamento gráfico, e a gente estabelece parceria com a empresa que tem interesse, né, em contratar uma pessoa com deficiência intelectual. A nossa dificuldade mesmo em manter o trabalho é conseguir essas empresas dispostas a estabelecer essa parceria, né, que aceitam ter uma pessoa com deficiência intelectual. Porque existe ainda muito preconceito? Sim, muito. A gente percebe que a questão principal são as barreiras atitudinais, que a gente chama, né? Então, as pessoas têm preconceito, né, não sabem como tratar ou duvidam da potencialidade e da capacidade daquele jovem. Então, a gente acaba tendo essa dificuldade em estabelecer essas parcerias. É verdade, Sandra? Uma pessoa com deficiência intelectual tem mais dificuldades, de fato, no aprendizado do que as pessoas que não têm? Olha, se a gente for pensar nesse aprendizado acadêmico da escola, né, ela tem. Mas a gente não pode esquecer em nenhum momento, todos nós, eu, você, a Isa, o nosso câmera aqui, todos nós, a gente tem uma história de vida. E durante a vida a gente vai aprendendo um monte de coisa, não vai? Com certeza. Então, a Isa acabou de falar que a gente atende a partir dos 14 anos. Então, esse jovem que chega para a gente, às vezes ele veio com uma história de fracasso escolar. Normalmente é uma história de fracasso escolar. Mas ele dá conta de outras coisas, né? Um monte de outras coisas. Então, assim, existe, quando a gente fala desse preconceito, a nossa sociedade é muito quadradinha, né? Todo mundo tem. Existe um padrão de beleza, não se usa cabelo assim crespinho, só usa chapinha, né? Verdade. É toda uma padronização. Verdade. Então, os nossos jovens, eles têm uma dificuldade de aprendizagem, sim, isso é real, né? Eles têm essa dificuldade de aprendizagem, mas eles dão conta de várias outras coisas, né? Eles pegam o ônibus sozinhos, eles vão para o serviço sozinhos, eles vão para a escola sozinhos, então dão conta de um monte de coisa. Então, vou deixar a próxima pergunta que eu vou te fazer, as dificuldades. Quais são essas dificuldades que esses jovens enfrentam? Essa diferença vai falar no próximo bloco. Estou recebendo em nossos estúdios hoje a Sandra de Carvalho, que é instrutora de aprendizagem, junto com ela a Isabela Petricin, consultora de emprego apoiado. Ambas são da Associação Pestalozzi de Osasco. O tema é muito pertinente para você participar.
as verdades sobre a deficiência intelectual. Entre em contato conosco através do nosso e-mail, visioemdebate@ig.com.br. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí. Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista e Debate. Eu sempre quero agradecer você em casa pela sua audiência, por estar sempre em sintonia conosco. Participe do programa, você é o nosso convidado especial. visãoemdebate@ig.com.br. Eu tenho aqui duas convidadas, duas pessoas simpáticas que estão tratando um tema tão importante e pertinente que a sociedade sempre tem que discutir. As verdades sobre a deficiência intelectual. A primeira, Sandra de Carvalho, instrutora de aprendizagem, e a Isabela Petricin, consultora de emprego apoiado. Ambas são da Associação Pestalozzi de Osasco. Nós tratamos no final do primeiro bloco a questão de quais são as dificuldades que esses jovens enfrentam, só para a gente concluir essa questão. Ai, muitas, muitas. Olha, o que tem acontecido, a nossa vivência, né? A empresa faz a parceria com a gente, o jovem é colocado, começa a aprendizagem na empresa, e ele tem alguma dificuldade com a função que ele vai fazer? Não, não. Até hoje a gente não teve nenhum jovem, né, Isa? Nenhum jovem. Então, que tipo de dificuldade? De adaptação, então? De adaptação e de comportamento. Comportamento. Então, assim, a função que ele vai exercer, né? Às vezes ele tem uma dificuldade em aprender aquilo, com o tempo ele aprende, ele vai dando conta, faz até as outras funções, mas de adaptação dos dois lados. As pessoas não estão preparadas, então, como a dificuldade ela é intelectual, o que acontece? O nosso jovem sabe esse feeling de perceber o duplo sentido de uma brincadeira, sim, né? Okay. Uma piada, mas assim, é aí que pega, exatamente aí que pega. Então, às vezes, algumas brincadeiras inadequadas, eles não sabem a hora de parar, né? As pessoas fazem mesmo algumas brincadeiras e não dão conta e eles continuam isso. Então, a maior dificuldade é de adaptação mesmo. A Pestalozzi de convívio, né? Certo. A Pestalozzi, sabendo dessa dificuldade, obviamente deve investir no relacionamento interpessoal lá no dia a dia com vocês, né? Com certeza. Agora, Sandra, como você avalia a inclusão dessas pessoas com deficiência, especialmente a intelectual, nas escolas regulares? Estão preparadas para receber essa demanda? Não, as escolas não estão preparadas. Eu sou pedagoga de formação, dei aula muitos anos na minha vida, dou ainda aula, né? As escolas não estão preparadas, mas assim, não dá para a gente congelar esse jovem que está aí dentro da escola, deixar ele congelado enquanto eu me preparo, né? Eu acho que a gente tem que ter um esforço da sociedade e de cada um de nós para incluir essas pessoas que, antes de tudo, são crianças, né? São crianças, são jovens que têm essa dificuldade. É uma condição de vida, né? Então, eu acho que, embora não esteja preparada, eu, particularmente, acho que é um caminho sem volta. A inclusão está aí, né? O mundo é cada vez mais diverso, né? A gente fala o tempo. Verdade. Hoje nós não somos mais cidadãos de um país, a gente é cidadão do mundo. Verdade. Então, a gente tem que se organizar e tem que dar conta. E eu acho que também, Eduardo, é direito de todos, né? O acesso à educação, também o acesso ao trabalho. Então, não tem como a gente privar uma pessoa disso por uma limitação, uma condição que ela tenha. O direito está para todos, né? A sociedade tem que aprender com essas mudanças. É essa a grande realidade, né? Isabela, quais os critérios são adotados para avaliar se a pessoa com deficiência já está apta para o mercado de trabalho? Então, Eduardo, na instituição, os critérios que a gente utiliza são de que o jovem tenha autonomia, então que ele saiba se locomover sozinho, então consegue, mesmo que não tenha a questão da leitura e da escrita, isso a gente vai trabalhando com ele na instituição. De saber pegar um ônibus sozinho, de se alimentar sozinho, conseguir ter condições de fazer a própria marmita. E também os critérios que a gente estabelece para a empresa, quando a gente vai fazer essa parceria, eu vou até a empresa para poder estudar quais são esses postos de trabalho. Então, que tipo de trabalho esses jovens podem desenvolver ali dentro da empresa. Então, a gente traça todo o perfil dessa vaga, né? O que é necessário? Precisa saber ler, escrever ou não? A gente consegue
colocar um jovem sem leitura e escrita, quais são as habilidades que essa pessoa precisa ter, e a gente tenta encaixar os dois perfis, né? Tanto do jovem que tem essas habilidades, com a função que ele vai desenvolver na empresa. Agora, essas pessoas com deficiência intelectual, mesmo sendo capacitadas, elas têm dificuldade para ingressar no mercado de trabalho? Tem, por aquela questão que a gente discutiu, acho que começou no primeiro bloco, né? Sim. Da dificuldade das pessoas em conviver com as diferenças. O grande problema é esse aí. O grande problema. Mesmo esse deficiente sendo capacitado. Isso, mesmo depois, assim, porque quando os jovens eles entram na empresa, a gente faz o acompanhamento durante 1 ano. Ah, tá né? Então, certo. após 1 ano, esse jovem é contratado diretamente pela empresa e tem alguns jovens que a gente continua apresentando alguns problemas. E as dificuldades são sempre na relação com as outras pessoas que não sabem, às vezes, como lidar, usam, né, os jovens, as dificuldades dele para motivo de chacota. Essas são as dificuldades que a gente encontra. Chegou uma pergunta no nosso estúdio, o internauta participa do programa, mas não deixou o nome. Eu queria passar para a Sandra. Sandra, as pessoas com deficiência intelectual são conhecidas por possuírem um alto grau de concentração. Essas características colaboram na hora do aprendizado e na busca por um emprego? Isso é um mito, né? É um mito? É um mito, porque assim... as pessoas com deficiência intelectual, a gente já falou, a dificuldade dela é de aprendizagem. Né? Então, a gente tem o que é mais atento, o que é desatento, o que é mais disperso, nós temos o que é bem-humorado, o que é mal-humorado. Não existe isso. Tá. Isso é um mito. Tá. Agora, para concluir esse segundo bloco, eu queria saber de vocês duas, atualmente, qual o setor que mais contrata pessoas com deficiência? Dá para ter uma ideia? Nós temos 40 jovens colocados, 40 né? jovens. De 2007 para cá, bastante. a gente já tem 40 jovens colocados. Mas como nossos cursos de aprendizagem são na área de logística Tá. e de gráfica, então nós temos Tá. essa demanda, tá. Essa demanda. Perfeito. Eu não saberia te dizer Tá. qual que... No geral. No geral, não saberia te dizer. Esse número é expressivo. Poderia ser maior, na sua opinião? Com certeza, com Se a gente for certeza. avaliar o número de empresas que procuram a gente por mês Isso. e o número de empresas que fecham parceria no ano, assim, dá vontade de chorar até, porque, assim, chegam a procurar 50 empresas por ano e, às vezes, um contrato que a gente fecha por ano, né? Então, É uma luta, então. Um Isso. trabalho árduo. É um Vocês trabalho têm. árduo, exatamente. então a gente está constantemente participando de ações com outros parceiros, de tentar sensibilizar essas pessoas, se coloca à disposição das empresas para poder conversar sobre essa questão e, mesmo assim, Sandra, o salário desses jovens, quando são contratados por essas empresas, é diferenciado dos outros funcionários? Ele entra com a lei, pela lei de cotas, Certo. né? E o salário dele é de acordo com a função que ele exerce como os outros funcionários. Perfeito, não tem distinção nenhuma. Não, porque ele vai trabalhar igual, vai se exigir dele a mesma produção. A produção então, será a mesma, por que será ser diferente? Então, por que ser diferente? Não. Tá certo. É tudo igualzinho. Somos todos iguais, de fato. Exatamente. Estamos recebendo aqui em nosso estúdio Sandra de Carvalho, instrutora de aprendizagem, e Isabela Petricin, consultora de emprego apoiado. Ambas são da Associação Pestalozzi, uma associação séria aqui na cidade de Osasco. O tema muito pertinente para você participar. As verdades sobre a deficiência intelectual. Nós vamos para um breve intervalo e eu peço um favor para você, senhor e senhora, que nos assiste. Não pegue o seu controle, não mude de canal. Tema é bacana como esse, não pode mudar de canal. Eu prometo a você, em 30 segundos estamos de volta. Fique conosco, não saiam daí. Já de volta com o programa Visão Trabalhista Debate, e lembrando a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para o nosso programa. Participe do programa, visãoemdebate@ig.com.br. Minhas duas convidadas de hoje estão tratando o tema As Verdades sobre a Deficiência Intelectual. Sandra de Carvalho, ela que é instrutora de aprendizagem, e a Isabela Petricin, consultora de emprego apoiado, ambas da associação muito importante aqui de Osasco, a Pestalozzi. Sandra, é muito comum você ver que as pessoas tratem as que têm deficiência intelectual como eternas crianças? É um dos nossos maiores problemas também, tanto na colocação
profissional e num trabalho que a gente faz com as famílias, né, nesse acompanhamento. Porque, assim, como essa dificuldade é de aprendizagem, a tendência é infantilizá-los, né? Exato. E esquecendo que ele vai fazer 40, 50 anos, 30, 25, né? Então, assim, e por isso, de novo, a gente tenta trata os nossos jovens lá com a idade que ele... A gente não pode esquecer que ele, embora a aprendizagem dele, ele tenha essa dificuldade, ele tem 18 anos com todos os anseios de um jovem de 18 anos. Querem namorar, né? Querem namorar, querem paquerar, querem ir para as baladas, tudo igualzinho. Então, assim, existe sim essa tendência, né? Mas é uma coisa também que a gente... uma das dificuldades também na empresa é essa, é infantilizar e tentar, quando a gente falou do comportamento, releva alguns comportamentos que em outros funcionários não seriam aceitos. Mas como acham que ele é infantilizado, acaba relevando e isso no futuro... Entendi. O Zezeta tem um certo privilégio por ter a questão da deficiência, né? Ou é visto como coitadinho, ele não sabe direito o que ele faz, então tudo isso a gente procura trabalhar também. Isso é importante, né? Porque às vezes o outro funcionário, puxa, ele recebe tratamento especial, por quê, né? Já que eles dizem tanto que eles têm capacidade para trabalhar conosco, porque receber um tratamento especial e vocês tentam trabalham essa questão, né? Exatamente. Não esquecer de respeitar as diferenças que esses jovens apresentam, mas também de não poder infantilizá-los ou de dar algum privilégio. Porque a ideia é essa, é respeitá-lo na diferença. Qualquer um de nós, se a gente for respeitado na nossa diferença e for cobrado da gente tudo que se cobra dos outros, é isso que você quer para você, não é? Exatamente. Seria o mundo ideal, né? Que é o que a gente... É verdade. É respeitá-lo nessa diferença só. No resto... Agora, você falou do acompanhamento, a Sandra e tanto a Isabela, vocês falaram um pouco sobre algum tipo de acompanhamento após o ingresso no mercado de trabalho, né? Vocês já citaram. Como vocês veem a importância desse acompanhamento? É crucial. A gente não ia conseguir fazer a inclusão desses jovens no mercado de trabalho se não tivesse esse acompanhamento, né? Também a participação da família é muito importante, mas a gente coloca o acompanhamento também para poder saber o que acontece naquele dia a dia ali na empresa, de poder orientar esses outros colaboradores, né, que surgem dúvidas de como é que vai conversar, desde as dúvidas mais simples às mais complexas, desde como eu vou conversar com ele, que atividade de trabalho eu posso, né, dar para ele fazer, quais são, né, a forma como a gente vai tratá-lo aqui dentro e poder orientar o jovem também, né, nos comportamentos que são adequados para o ambiente de trabalho, de como a quem ele deve se portar, como ele deve se comportar, né? Todas essas questões a gente procura trabalhar durante esse 1 ano de acompanhamento. E isso tem resultado, né, Sandra? Todo esse acompanhamento, lá na frente, você acaba colhendo os frutos, né? Sim, com certeza, com certeza. Tanto vocês como as empresas, né? E os jovens. E os jovens, principalmente. E os jovens, principalmente, porque assim, a gente tem... Nossa vivência lá na instituição também, né, Isabela? A gente tem a história de alguns jovens que, assim... Contratado pela empresa, ele passa a ser a pessoa que mais recebe dentro daquela família. Entendeu? Porque assim, ele passa a ter todo o direito, os direitos trabalhistas, dependendo da empresa, convênio médico, os vales, refeição, os benefícios todos, né? E dentro daquela... Então, assim, ele chega a mudar alguns de status. Ele deixa de ser o coitadinho, né, para ser aquele na família o que tem a maior renda. Caramba. Então, assim, essa mudança é fundamental. E por isso toda essa coisa desse trabalho mesmo, né? Porque assim, da sociedade, né, perceber o quanto isso é importante, né? A Isabela tocou num assunto importante que eu queria retornar, a palavra família, e você concluiu acabou dizendo que esse indivíduo acaba sendo aí o principal gestor, vamos dizer assim, da família. A família nesse processo todo é fundamental? É. Porque ela que está ali no dia a dia com o jovem, né? Desde essas questões de acordar no horário para pegar o ônibus, né? De preparar a marmita, de o uniforme estar em ordem, de poder organizar com o jovem como é que ele vai, né, manejar esse dinheiro que ele está recebendo, e a família que vai dar continuidade ao nosso trabalho, né? Que a gente acompanha durante 1 ano. A família vai permanecer com o jovem. Tirando como exemplo, os jovens estão com vocês lá atualmente.
como agem as famílias? Todas elas, sem exceção, estão empenhadas em colaborar? Ou sempre tem uma ou outra que não leva muito a sério? Como é a realidade de vocês? A gente tem de tudo um pouquinho, né? Mas, de novo, quando vai acontecendo isso que eu te falei, essa mudança de status nesse jovem, e quando a família vai percebendo, né? Às vezes a gente tem casos de... Só depois disso, então? Só depois do resultado? Não, quando ela vai percebendo essa mudança. Tá. Né? Quando ela vai percebendo essa mudança, você começa a ver... mas a gente tem de tudo. Desde a família que colabora um monte, até aquela que... Para encerrar o programa, só para a gente tirar limpo essa dúvida que existe, é possível pensar numa inclusão como um processo natural para a sociedade desses jovens? É possível? Sim, acho que eu já falei aqui, né? Para mim é um processo sem volta, mas assim, para mim, eu falo que eu comecei só uns 35 anos atrás, como uma profissão, e hoje virou uma causa, né? Então não consigo ver Tá certo. sociedade sem inclusão. Ótimo. Perfeito. As verdades sobre a deficiência intelectual foi o tema do programa de hoje. Infelizmente, estamos chegando ao final do programa. Quero agradecer a presença das minhas duas convidadas que estiveram aqui, tratando um tema tão importante, que a sociedade sempre discute, e levar ao seu lar conteúdo de qualidade, que a Visão Trabalhense faz sempre. Obrigado a Sandra de Carvalho, instrutora de aprendizagem da Associação Pestalozzi de Osasco. Obrigado pela sua participação. Obrigada a você. Agradeço também a Isabela Petricin, consultora de emprego apoiado, também da Associação Pestalozzi de Osasco. Obrigado pela sua participação. Obrigada, Eduardo. Agradeço a você, telespectador, que ficou conosco até agora, pelo seu carinho e também, claro, pela sua audiência. Agora você já sabe, nós temos encontro marcado aqui no programa Visão Trabalhense Debate. Através do nosso e-mail, você sabe que você participa, sim, a qualquer hora que você quiser. visãoemdebate@eg.com.br. E não se esqueça, para rever esse programa, quantas vezes você quiser, é só acessar o nosso portal www.sindmetal.org.br. Tenham todos uma ótima semana. Eu vejo vocês, se Deus quiser, no próximo programa. Tchau.